Obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a hospitalidade deste espaço magnífico e à Manuela e ao João Lafuente, que somos velhos amigos desde 19 anos. Uma boa idade, 19 anos. Exatamente. E em circunstâncias que a gente sabe quais são aquelas que se atravessavam naqueles anos na universidade e nas lutas estudantis. Nós já falámos várias vezes sobre este tipo de projetos e nós temos muito gosto e muita honra em fazer hoje a apresentação da coleção efêmera que é feita entre o arquivo e a tinta da China. O arquivo, a quem nós chamamos efêmera, que é um bom nome para um arquivo, porque o objetivo é exatamente fazer com que as coisas não sejam efêmeras e, portanto, possam ser conservadas, é aquilo que eu costumo dizer, o mais público de todos os arquivos privados de Portugal. Embora seja formalmente privado, a intenção é transformá-lo num arquivo público, a prazo. É um arquivo que tem feito um esforço de recolha ativa de praticamente tudo aquilo que diz respeito, no fundo, à nossa história política, social e cultural contemporânea. Tratando quer daquilo que, no fundo, tem a ver com a grande história, com aquela que os outros arquivos também costumam ocupar, mas também com aqueles aspectos da história que muitas vezes passam despercebidos e que acabam por ser muito relevantes para compreender a realidade. Temos feito um enorme esforço, em conjunto com um grande número de voluntários, alguns dos quais estão aqui, e não era possível fazer o trabalho que nós fazemos sem esses voluntários, gente que se dedica dedicar com muita dedicação, não se devia dizer em português, mas é mesmo assim, dedicar-se com muita dedicação a salvar o maior número de coisas possíveis. Eu costumo dizer que nós somos especialistas em divórcios, mudanças de casa e falecimentos, que é as alturas em que o risco de muitos... Aí também somos especialistas no dia seguinte a qualquer eleição, quando as pessoas deitam fora os materiais das sedes. E fazemos um esforço grande no sentido de preservar todos esses aspectos da nossa memória e com bastante sucesso. Cerca de 5 km distantes de material, muitos deles publicados na internet, no site efêmera e conservados. E dentro desse projeto, que logo à noite falaremos de 4 livros muito diferentes, hoje vamos falar do 5º, que está no prelo. Portanto, já está praticamente tudo pronto, já temos capa, já temos livro. Já temos livro, feito por Fernando Pereira Marques, que fez um notável estudo sobre a Luar, que combina de uma forma que é rigorosa e científica aquilo que ao mesmo tempo é a sua experiência testemunhal, na medida em que ele próprio, como sabem, participou e foi ativista da Luar, participou em algumas ações, esteve preso, foi diretor do jornal da Luar A Fronteira e, portanto, fez todo o tirocínio de um militante de uma organização muito peculiar. Ele escolheu, aliás, um excelente título para o livro, chamado Uma Nova Concepção de Luta, chamando a atenção para o papel sui generis da luta armada conduzida pela Luar, que nem correspondia aos estereotipos que muitas vezes existiam nas organizações de origem comunista, nem correspondia necessariamente a tentativas que outros partidos, como inclusive o próprio Partido Socialista, por bem que pareça, de criar uma organização de luta armada antes do 25 de Abril, coisa que efetivamente aconteceu. E desse ponto de vista, é um retrato não só dessa diferença da Luar, mas também dos homens e das mulheres que arriscaram a sua vida, arriscaram as suas posses, arriscaram a sua liberdade para conduzir uma luta intransigente contra a ditadura. E desse ponto de vista, o livro também é uma homenagem, principalmente, enfim, apresentando todas essas pessoas, a Hermínio da Palma Inácio, que é, de facto, protótipo daquelas pessoas poucas, não havia muitas, que acordava, vivia ao dia, adormecia, em pensar como é que derrubava Salazar e depois cá está. E, portanto, essa determinação de um homem muito corajoso
evidentemente marcou a história portuguesa. E o Fernando teve a gentileza de doar os documentos que utilizou no seu livro para o arquivo efêmero. Nós juntámos a esses documentos outros com outras origens e isso permitiu fazer esta exposição. Eu não vou falar-vos da exposição, o Fernando falará, mas queria dizer quanto estamos agradecidos pelo seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho e também pela contribuição que deu para preservar a memória de uma organização como a Luar e a memória de homens como Palmeiraço. É uma memória que, se quiser, nós honramos ou fazemos um esforço para honrar com esta exposição e com este livro e com a presença dos nossos amigos, companheiros que estão aqui e esperamos que este livro contribua, como vai certamente contribuir, para perceber, principalmente para os mais novos, que não fazem a mínima ideia do que é nestes tempos. Aliás, o próprio Fernando acaba por se defrontar com alguns problemas geracionais, que é estar a falar com maiores à vontade de algumas coisas e depois as pessoas olharem para ele como se caísse um OVNI, um raio qualquer, e isso é algo que nós temos que ter consciência e algo que nós temos que combater para que as pessoas tenham uma memória ativa do que foi uma luta, do que foi uma experiência e, acima de tudo, não reconstruam falsamente a história do passado. É uma contribuição também no sentido de se perceber o que aconteceu e o papel de um conjunto de homens e mulheres corajosas que nunca aceitaram a ditadura. Nunca aceitaram a ditadura. E isso é um enorme mérito. Portanto, eu agora entrego a palavra ao Fernando, que se encarregará de passear connosco por aqui e dizer-nos o que é que nós temos aqui e também falar do seu livro. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado pela vossa presença. Em primeiro lugar, até dar uma explicação porque é que já a capa está aqui, mas ainda não há livro que nós procuramos que já houvesse hoje. É um livro que é maior do que os outros e que tem uma certa complexidade porque precisamente reúne, como o José Pacheco Pereira já explicou, muitos documentos. Portanto, não é fácil fazê-lo do ponto de vista técnico, do ponto de vista gráfico, com que entrar em connosco, é evidente. E nós estamos nas provas finais, mas ainda não são finais. Há uma série de acertos a fazer e que é importante fazer para que o livro saia, enfim, como deve ser. O José Pacheco Pereira fez-me este desafio ao falarmos, ao nos encontrarmos e ao falarmos do nosso interesse comum em relação a todas estas matérias, inclusive dada a nossa formação de historiadores. E ele fez-me este desafio de, a partir dos materiais de que dispunha, meus e do pequeno espólio que nos foi legado por Paulo Minácio, isto é, que me foi legado por via do sobrinho dele, que me deu para eu fazer dele o que achasse mais conveniente, surgiu este desafio de fazermos este livro. É um livro que, como aliás podem ver pelos materiais que estão expostos, cobre unicamente a fase anterior ao 25 de Abril. No espólio do Paulo Minácio, para não falar também no meu pessoal, ou nos meus papéis, obviamente temos muitos materiais sobre o pós-25 de Abril. Porque, como imaginam, são mais escassos aqueles que se reportam ou antes do 25 de Abril, porque não era a nossa preocupação estar a trabalhar para a história, estar a reunir fotografias, estar a guardar papéis, antes pelo contrário. A nossa preocupação era ter o menos papéis possíveis para que não nos pudesse incriminar e para poder, inclusive até porque andávamos circulando por aí, por vários países e por várias fronteiras.
Neste sentido, eu vou já introduzir-vos em relação à exposição, que foi o José Pacheco Pereira que organizou e que está muito bem organizada, está muito clara, muito explícita, e onde estão reunidos, no essencial, os materiais que vão vir no livro. Há uns documentos que estão aqui que não vêm, porque não cabe lá tudo, e há outros que até vêm e que não estão aqui. Não é? Eu, se quiserem seguir-me, agora não sei como é que nos vamos aqui organizar, ou eu vou falando, aqui vou explicando. Todos eles faziam parte do espólio do Hermínio da Palminácio, com exceção aqui de um pequeno pormenor. Eu intuo-me, há bocado estava aqui a comentar isso com antigos camaradas da organização, como é que ele, apesar de todas as suas andanças, prisões e etc., conseguiu, apesar de tudo, salvaguardar este material iconográfico, que nitidamente ele, em relação ao qual ele devia ter um apreço especial, porque quer esta fotografia em que ele está como jovem militar da aviação, ele chegou a Foliel, a caderneta militar está aqui também, tem uma dedicatória muito comovente aos pais. Numa letra, a dedicatória está presente no livro, está transcrita no livro. Com uma letra de adolescente, porque o Palminácio era um homem extremamente inteligente, que teve como formação, se quiserem, a escola técnica, mas que, contrariamente à imagem que, entretanto, porventura, sei lá, condescendente, o assaltante ao banco, era um homem de uma grande sensibilidade, amante de ópera, amante de música, autodidata, portanto, não é? E um gentleman. Essa imagem do gentleman está, aliás, presente na forma que foi ele, aliás, que contribuiu e ralhava imenso comigo quando estávamos em Caxias, porque eu estava ainda nos primórdios, eu tinha 20 anos, tinha começado só aí há um ano ou dois a fumar cachimbo e fazia uma coisa que os fumadores de cachimbo não devem fazer, é que respirava quando tinha o cachimbo na boca, o que significava que a cinza saltava e eu sujava tudo à volta. E ele fartava-se ralhar comigo. Está ali uma fotografia dele, como aliás esta do Sunday Times, com o seu cachimbo. Este cachimbo era dele, também foram dados vários cachimbos que eu muito estimo, mas este fará parte aqui desta coleção. Este tabaco, isto é um pacote de tabaco que foi trazido de Caxias e que é um tabaco da África do Sul, que a irmã dele, que vivia na Inglaterra, lhe trazia, depois eu também fumava, também aproveitava, obviamente, ela trazia-nos nos tabaco americano e trazia este tabaco muito forte da África do Sul e eu, não sei como, isto aqui é meu, não sei como eu tinha isto nas minhas coisas, que trouxe da cadeira. Esta é uma pequena caneta dele e depois tem dois exemplares que constavam ainda dos seus papéis que ele deixou de documentos falsificados. Aquela é a ficha da PIDE, como podem ver, com uma fotografia. Os PIDs foram obrigados a substituir várias vezes as fotos. Esta é a foto da última prisão em novembro de 73. Voltando aqui ao início, a caderneta militar de quando o Palma entrou para a Força Aérea, que abandonou ao fim de algum tempo, não obstante depois ir aproveitar os seus conhecimentos para uma tentativa de golpe de Estado em 1947. Os seus conhecimentos técnicos. E foi ele um dos poucos que nessa tentativa de golpe de Estado não falhou e sabotou os aviões
na base da Granja do Marquês, julgo que é assim, que era uma das primeiras bases da Força Aérea. Há aqui uma outra fotografia com uma dedicatória também muito comovente, com uma escrita já completamente diferente, muito mais segura, já muito mais adulta, em que ele dedica, dirigida à mãe e tirada em Casablanca, após ter fugido em maio de 1949 do Aljub, numa fuga absolutamente espetacular. Depois há aqui fotografias já de outras fases. Aqui está com o Camilo Morte d'Água, um dos nossos companheiros que entrou no assalto ao Banco de Portugal e que antes já tinha entrado em coisas como o Santa Maria e o avião de Lisboa a Casablanca. Há fotografias, há aqui documentos que ilustram a ligação que ele sempre manteve até ao fim da vida com a aviação. Há muitos do Brasil, onde ele viveu vários anos e, como aliás está aqui, ele chegou a ser industriário, como diziam no Brasil, ou dizem ainda, não sei, industriário, ou seja, ele chegou a ter uma pequena fábrica, mas em expansão, de materiais ligados à Força Aérea, ou de reparações, ou coisa do género, se me permitem este comentário, com este seu ar de gentleman. Ele tinha algum êxito ali naquelas praias da Copacabana, não obstante, quando se tratou de arranjar dinheiro para continuar a luta e poder-se fazer a primeira operação, que seria o assalto ao Banco de Portugal, ele vendeu a sua empresa, pegou no seu dinheiro e investiu o seu dinheiro na criação daquilo que viria a ser a Luar. Portanto, isto para um assaltante de bancos não está nada mal do ponto de vista, digamos, do desprendimento e da entrega a uma causa. Isto é uma ilustração que nós conseguimos reconstituir, mas que obviamente não é exaustiva, da projeção internacional que ele tinha. Estão aqui, e há várias revistas Triunfo, onde, não se vê aqui, mas na parte de metade da capa, fala Hermínio da Palma, Hermínio da Palma, porque ele, como sabem os espanhóis, não é o Palma, que é considerado o nome do pai, o Inácio Caiu. Hermínio da Palma, Memórias de um Homem da Ação, e depois, na segunda parte, está dedicada à capa ao Luquino Visconti. Portanto, estão a ver Palma Inácio e Luquino Visconti na mesma capa. Isto é uma entrevista que ele concedeu ao The Sunday Times, em 69. Aqui esta é uma outra triunfo que lhe é dedicada ainda, obviamente, antes do 25 de Abril. Estes são os jornais holandeses e esta é a revista americana Time. E isto com um artigo em várias colunas, com uma fotografia dele. Alguns destes materiais virão no livro. Nestes documentos, em relação à sua atividade enquanto piloto, verão que há aqui, mesmo já na fase final, antes do 25 de Abril, ele aproveitava ainda a situação ambígua entre legal e ilegal que estava em França. Ele aproveitava, não obstante, para fazer aviação no Touring Club de França. Isto temos aqui a última foto, uma foto da sua libertação no 25 de Abril. Julgo que não me esqueci aqui, o fundamental está dito. Onde é que agora podemos ir? Este é um comunicado original que nós deveríamos distribuir na Covilhã se a operação de ocupação da Covilhã tivesse corrido bem. Isto são documentos relativos ao assalto ao Banco da Figueira da Foz. Aqui uma notícia no Figaro da prisão dele
quando, após uma viagem aos Estados Unidos, ele foi detido em Orly, e foi detido em Orly porque esta viagem aos Estados Unidos, contrariamente àquilo que, aliás, a PID diz numas notícias, quando nós fomos presos na Covilhã, em que diz que, sobretudo o Diário da Manhã, não era a PID, era os jornais, o Diário da Manhã, que como sabem, não sei se sabem, enfim, depende das gerações. O Diário da Manhã era o porta-voz da União Nacional, portanto, o Partido Único, chamemos assim para simplificar, e tem uma longa notícia sobre as nossas prisões, e uma das coisas que diz é que viviam com amantes em Paris e etc. Bom, e viajavam, não sei o quê. Porque esta viagem aos Estados Unidos? Estes documentos que fazem parte do arquivo efêmera, estes documentos não são nem meus nem do Palma, são documentos de um banco, do Banco de Portugal, que explicam qual foi um dos problemas que tivemos após o assalto ao Banco da Figueira da Foz. É que, com toda uma série de pruridos éticos, houve uma grande discussão, ainda lá não estava, não é? Portanto, entrei no ano seguinte. Houve uma grande discussão sobre que banco assaltar. E havia um problema que era isto de assaltar bancos, do ponto de vista moral, extremamente negativo. Portanto, se formos assaltar um banco, tem que ser um banco do Estado. Ou a Caixa Geral de Depósitos, ou o Banco de Portugal. Com isso, acabou por se arranjar um problema de todo o tamanho. Porque assaltou-se a delegação do Banco de Portugal na Figueira da Foz, uma série de notas ainda não tinham entrado em circulação, as séries foram divulgadas, foram retiradas da circulação. Então, há bocado estivemos a falar nisto aqui com o senhor, antigo bancário, e então o que é que isso provocou? Provocou que nós tínhamos o dinheiro, não o podíamos utilizar, e então foi-se obrigado a fazer várias diligências, umas nos Estados Unidos, em Israel, na RDA, para, perdendo uma percentagem enorme do valor facial das notas, fazer entrar aquele dinheiro nos circuitos, na circulação. O Palma tinha ido aos Estados Unidos precisamente para tentar fazer uma operação deste tipo. Reproduções, estão umas reproduções aqui de notas, algumas das notas que foram retiradas do Banco da Figueira da Foz. Aqui está a reprodução, a digitalização de duas páginas de um jornal de Hamburgo, que é o Hamburger Abendblatt, que noticia uma operação que durante muitos anos nós não pudemos reivindicar, uma operação que foi realizada com a colaboração de operários dos estaleiros de Hamburgo e que consistiu na sabotagem de uma das corvetas, das 3 corvetas que estavam a ser construídas neste estaleiro. A operação correu bem. Uma dessas corvetas, a João Coutinho, foi atingida e ficou durante uns tempos, isto é, a sua finalização ficou adiada durante uns meses. Obviamente que não impedimos que, inclusive, quer esta João Coutinho, quer estas outras corvetas que foram construídas aqui em Hamburgo, tivessem ido para a Guiné e que, inclusive, uma delas tenha entrado, tanto quanto foi dito por um oficial da Marinha, então militares, portanto, não estou em sentido, mas foi um oficial da Marinha que me disse isso, que uma destas corvetas, se não mesmo a João Coutinho, entrou naquela operação do Arpoim Calvão. João Coutinho teve em Moçambique. Ou então, uma delas, destas corvetas, isto foi lá um da Marinha que me disse. Bom, esta operação, como é óbvio,
nós não a podíamos reivindicar por várias razões. Primeiro, porque tínhamos camaradas nossos a viver na Alemanha. Segundo, não queríamos prejudicar os operários e militantes dos estaleiros que nos ajudaram. E terceiro, porque se isto fosse conhecido, ficávamos com toda a Interpol, todas as polícias da Europa atrás de nós. Portanto, só dissemos que éramos nós que estávamos na origem desta sabotagem após o 25 de Abril. Isto é um manual que, digamos, que nós utilizávamos, se assim se pode dizer, que de um militante antigo comunista, guerrilheiro brasileiro, Carlos Marighella, que foi morto pela polícia ao lutar contra a ditadura militar. Aqui são elementos ilustrativos de uma operação após as prisões de 1973, com a colaboração, uma operação, mas esta, enfim, com a colaboração de militantes holandeses de ocupação do consulado de Roterdão, com colagem daquele cartaz que está ali e que, se repararem, para que fosse perceptível porque foi um cartaz que foi colado na parede do consulado de Roterdão e depois nas paredes de várias cidades holandesas, particularmente Roterdão, pelo que está traduzido, o que está escrito em francês, está traduzido em holandês. A notícia no jornal holandês desta operação de solidariedade, de protesto contra a situação em que estava o Palma e os outros camaradas que tinham sido presos, como me imaginam, estavam nas mãos da polícia a sofrer maus tratos. Há a reprodução de 2 documentos, 2 manifestos programáticos de janeiro de 1974, ou seja, são 2 documentos que surgiram na sequência destas prisões de 1973 e de todo um debate que se estabeleceu no interior da organização, onde nós procurávamos definir princípios fundamentais. Indo aqui para esta outra vitrine, este documento que aqui está, que vai ser reproduzido integralmente no livro, é o documento elaborado pela PIDE, nesta altura já DGS, onde constam era a súmula acusatória de todos os que foram presos em novembro de 73, mas aqui não só eles misturaram neste documento os membros da LUAR, mas também todos aqueles que tinham ligações às brigadas revolucionárias ou a outros movimentos anticolonialistas, como era o caso, por exemplo, do Nuno Teotónio Pereira, do Luís Moita e de outros militantes. Numa fase posterior, eles separaram os diversos presos, ou seja, fizeram um processo autónomo para os membros da LUAR e depois, em relação aos outros, não sei exatamente o que é que aconteceu do ponto de vista jurídico ou processual, mas o que eu sei é que não houve julgamento porque houve o 25 de Abril, felizmente. Há aqui uns que vão aparecer no livro, que são informações, passa a redundância, de informadores da PIDE. Neste caso é um documento sobre as ligações da LUAR com a ETA, e como eu há pouco já expliquei, uma das coisas que caracteriza este tipo de documentos de informadores é que havia algo de real, de verdadeiro, de verdade, mas depois imensa fantasia, imensos factos inventados ou exagerados, na medida em que os informadores, este devia ser um indivíduo que trabalhava em Paris, tinham que mostrar trabalho, tinham que justificar a sua função e a sua remuneração. Portanto, em relação a este documento que vai ser reproduzido, de facto nós tivemos, no início da ETA, um papel importante para a ETA, porque eles começaram sem meios, sem acesso às fontes de financiamento de material de guerra, e fomos nós que os ajudámos.
Tínhamos, de facto, ligações, como o documento diz, na Bélgica com gente da ETA, mas depois aqui todos uns encontros de que falam aqui com o Palma Inácio, tudo isto é fantasia. Eu já pude, tanto quanto possível, averiguar. Infelizmente não posso perguntar ao Palma, mas já ainda posso perguntar a outros. E por aquilo que nós sabemos, a maior parte é fantasia. Há mais uns materiais deste tipo, de informadores da PIDE, que vão aparecer no livro. Temos aqui dois que julgo que foram dois comunicados de dezembro de 1973, são os dois comunicados finais, os últimos comunicados antes do 25 de Abril, que se reportavam precisamente às prisões que tinham acontecido aqui em Portugal em novembro anterior. Depois há aqui dois documentos interessantes que ao mesmo tempo demonstram e ilustram o papel que as famílias tinham em todas estas nossas histórias, porque esta é uma mensagem que eu e outros fizemos sair de Caxias, por vias, obviamente, eu não vou explicar os pormenores como diz desde o Partido Comunista, nunca sabemos o que é que pode acontecer amanhã, não é? Mas fizemos sair, isto sem ofensa para se estiver aqui alguém, mas é um pouco o que o Domingos Abrantes às vezes costuma dizer, não é? Nunca sabemos como é que... Isto é a transcrição por familiares nossos da mensagem que nós fizemos sair, contando como morreu de facto o nosso camarada Daniel de Sousa Teixeira em outubro de 1969. E aqui é também a transcrição feita por familiares de uma outra mensagem que aqui fizemos sair de Peniche, falando de umas greves da fome que nós estávamos a fazer com outros presos em 1970 ou 71. Hoje já nem sei se é 70 ou se é 71, mas foi por essa altura. Depois há aqui um conjunto de documentos de solidariedade internacional, de movimentos de solidariedade a que se associavam não só portugueses. Há um que está aí assinado por vários nomes conhecidos, nomeadamente pelo Fanhais, que na altura estava em Paris e que já colaborava connosco, já trabalhava com a Loire. Mas há também, e houve, intelectuais, gente conhecida da cultura francesa, que subscreveram, quer na altura da segunda prisão, quer da primeira prisão em Orly do Palma, diversos abaixo-assinados enviados ao governo português exigindo a libertação, etc. O Jean-Paul Sartre, e depois isto aqui são colegas meus na universidade que se mexeram quando eu acabei de cumprir a pena, mas continuei preso em Peniche em medidas de segurança. E vários colegas meus, obviamente com gente da organização, mexeram-se e conseguiram assinaturas do Sartre, que aqui não tenho, infelizmente não tenho, mas do biólogo Jean Rostand, do cineasta e escritor Claude Lanzmann, do filósofo Maurice Clavel, do matemático Laurent Schwartz e do dramaturgo sueco Peter Weiss, entre outros menos conhecidos. E estes papéis vieram, também não sei como é que consegui que eles chegassem até aos dias de hoje, depois de todas estas andanças. Aqui são fotografias de cartazes que se fizeram em Paris de solidariedade quando a primeira prisão em França do Palma, e esta já na fase posterior é aquele cartaz ali que foi colado em Roterdão. São vários documentos só para ilustrar que, contrariamente àquela imagem que durante muito tempo predominou de que a Loire e os membros da Loire, porque não tinham uma etiqueta marxista-leninista, não eram dissidentes do PC, eram os indivíduos esquisitos que falavam de socialismo, de democracia, que não gostavam nem da China do mal, isto sem
fomos ao Lima, nem muito menos ou igualmente da União Soviética, mesmo, enfim, Cuba, quanto muito já nos era mais simpático, mas éramos indivíduos esquisitos, portanto, sem ideias, sem prática social, sem preocupações. Isto é para mostrar o trabalho que nós fizemos, alguns de nós, obviamente, porque nem todos podiam fazer tudo, fizemos junto dos sindicatos dos imigrantes portugueses em França, através, particularmente, da CFDT. Nós estivemos ligados, eu e outros militantes, à criação de um pequeno boletim da CFDT dedicado aos imigrantes portugueses, onde nós aproveitávamos, obviamente, para além de falar da questão dos direitos dos imigrantes e etc., aproveitávamos para transmitir mensagens políticas, nomeadamente contra a guerra colonial, falando da Declaração de Independência da Guiné e falando da guerra colonial e da situação existente em Portugal. São vários documentos, que uma carta responsável da secção que me foi dirigida e depois reuniões que nós tínhamos, folhas sindicais em português que eram distribuídos junto dos imigrantes. Nós, ao criarmos um jornal no estrangeiro, procurámos criar um jornal que não fosse um jornal partidário, mas que, ao mesmo tempo que transmitia e passava mensagens políticas e contra a guerra e contra o fascismo, também procurava que essa mensagem chegasse aos centenas de milhares de portugueses imigrantes. Nós tínhamos núcleos em vários países europeus e este jornal era distribuído particularmente em França, mas por esses núcleos, e chamava-se Fronteira e misturava, portanto, problemas específicos dos imigrantes com mensagens de caráter político, como no caso aqui do número 3, uma entrevista feita ao Marcelino dos Santos, com quem esteve o Paulo Inácio e outros militantes da Luar numa reunião que houve em Oslo em abril de 73. Paulo Inácio, na altura, esteve com o Paulo Inácio e outros responsáveis da Luar, estiveram com o Marcelino dos Santos, com o Agostinho Neto, com o Vasco Cabral, com a irmã do Amílcar Cabral e com outros dirigentes dos movimentos de libertação. Este jornal saíram 6 números em França e aqui são vários documentos administrativos, as nossas contas, a nossa contabilidade. Tínhamos aqui receitas, despesas e o saldo, tivemos aqui um pequeno saldo positivo, 281 francos e 50. Não dava para isso que era o Moulin Rouge, não é? E aqui são alguns materiais. Aqui era o estatuto, a política editorial do jornal, porque, como aliás, depois no livro, e o Pacheco Pereira, no livro dele, As Armas de Papel, ele fala disto. Fazia parte da redação, dentro desta mesma nossa orientação, não sectária e não ortodoxa, digamos assim, faziam parte da redação 2 militantes da então Ação Socialista Portuguesa, que viria a ser Partido Socialista, só me lembro do nome agora do Rodolfo Crespo, não me lembro do outro, e depois 2 membros de uma publicação que, passa a redundância, se publicou em Paris, que eram os Cadernos de Circunstância, o Manuel Vila Verde Cabral e o Fernando Medeiros, professor universitário que continuou em Paris. Faziam parte da redação junto com outros membros da Luar. Isto era um cartaz feito para um autocolante e outros materiais, correspondência de imigrantes que nos escreviam. Este cartaz de divulgação tem aqui colaboração de um cartunista que viria a colaborar posteriormente no Canard Enchaîné e no Le Monde, o Carlos Brito, e do Mário Gastão,
que infelizmente faleceu há cerca de 2 ou 3 semanas, que é o autor, e por aqui termino, peço desculpa se me alonguei, que é o autor deste cartaz que nós trazíamos para colar na Covilhã em 1968. A nossa ideia era ocupar durante algum tempo, utilizando a palavra politicamente correta, íamos recuperar fundos às agências bancárias, armas ao quartel da PSP e da GNR, fazíamos transmitir uma mensagem pela rádio, porque havia um posto na altura na Covilhã, e distribuíamos aquele panfleto que ali está e colávamos este cartaz. Eu, como era um dos mais novos, acho que a minha função era essencialmente colar cartazes e distribuir o panfleto, apesar de trazer uma arma, mas isso não era só para o décimo. Pronto, julgo que no essencial expliquei o que aqui está exposto, que em grande parte está é reproduzido no livro, e queria agradecer ao José Pacheco Pereira para o trabalho que ele aqui teve. Foi ele que montou e que arranjou tudo isto, e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.